Deus deseja ser o nosso aliado em nossas batalhas. No entanto, quando muitas vezes o homem deixa de corresponder com Deus e ainda o resiste por meio da rebeldia e da desobediência, isso pode levá-lo a experimentar Deus como inimigo. Ainda assim, não se trata de mera vingança ou retaliação, mas também vemos nessa atitude uma intenção de Deus de recuperar o coração do homem. Na conversa de hoje, eu quero falar sobre quando Deus se torna inimigo. Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender um pouco melhor essa verdade bíblica. Estou hoje em Areia Branca, Rio Grande do Norte, uma região salineira. Aliás, o que eu tenho aqui atrás é uma montanha de sal. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de usar como texto da nossa reflexão Isaías capítulo 63, do versículo 7 ao 10, que diz: Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Todos esses três versículos, o 7, o 8 e o 9, fala do amor, da bondade de Deus, da sua disposição de agir em favor do seu povo. Mas o verso 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Há um momento onde Deus, que ama o seu povo, que se doa, que se dispõe a ajudá-lo, pode se tornar inimigo. Quando existe indisposição por parte do seu povo, que os leva à rebeldia, que os leva a se afastarem do Senhor. E nós não podemos ignorar essa verdade bíblica. Não podemos, de forma alguma, afirmar que o homem que decide andar em rebeldia contra Deus estará permanentemente debaixo do seu favor e não da sua resistência. No entanto, mesmo quando falamos dessa forma de Deus agir, nós precisamos entender que ainda assim, mesmo quando há correção, mesmo quando há confronto, ainda temos, como eu vou demonstrar para você pelas Escrituras, uma expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Gosto de dizer que não é só uma atitude de fé que pode mudar as circunstâncias de alguém. A fé normalmente flui e funciona dentro de um contexto de obediência. Aliás, Paulo começa os primeiros versículos do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos falando da obediência da fé. Ele termina os últimos versículos do último capítulo de Romanos falando de novo da obediência da fé. E eu e você precisamos entender que o favor do Senhor está ligado a uma relação correta que eu e você desenvolvemos com Ele. Não se trata necessariamente de mérito, mas a Bíblia diz no Salmo 37:4, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se isso não significa mérito, como a conduta do homem pode afetar a forma como Deus o trata? É só olharmos para uma lei bíblica irrefutável, inquestionável, que é a lei da semeadura e da ceifa. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando falamos a respeito da conduta, não estamos falando de mérito, mas estamos falando de resultados. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Quem decide semear na sua carne, da carne colherá inevitavelmente a corrupção. Então, olhando para as Escrituras, eu percebo algumas advertências que são claras. Em primeiro lugar, no livro de Hebreus, no capítulo 2, dos versos 1 a 3, nós vemos Deus falando sobre o fato de que nós não podemos negligenciar tão grande salvação que nos é oferecida. Isso significa que Deus não está agindo sozinho, de forma unilateral, isso significa que nós temos responsabilidades e que sim, o ser humano pode falhar em relação a Deus, ao seu plano e o seu propósito. No livro de Judas, no capítulo único, nós vemos uma declaração no versículo 5 que deveria trazer temor aos nossos corações. O texto diz, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
Ou seja, Deus oferece bondade, misericórdia, tira o seu povo da condição de escravidão, se revela o seu Salvador, mas ao longo do caminho, aqueles que não creram foram destruídos. E isso é declarado logo depois de, no versículo 4, Judas dizer que estão tentando transformar em libertinagem a graça de Nosso Senhor. Quando alguns tentam distorcer a graça, fazer dela uma desculpa, uma permissão para o pecado, para brincar e flertar com a carne. Isso significa que nós podemos vivenciar juízos. E essas advertências claras não podem ser ignoradas. Desde o Velho Testamento, vemos em Deuteronômio 28, Deus dizendo que a obediência à sua palavra geraria bênção, mas que a desobediência geraria juízo e maldição. E quando olhamos alguns desenhos bíblicos, nós precisamos entender a mensagem por trás deles. Em primeiro lugar, a Bíblia nos fala em Apocalipse 2,14 do conselho de Balaão. O Senhor Jesus cita o conselho de Balaão. Quando nós olhamos para Números 25, percebemos que a razão pela qual os israelitas começaram a se prostituir, num momento específico em que os moabitas queriam enredá-los. A explicação encontrada mais à frente em Números 31:16, dizendo que foi por conselho de Balaão que isso aconteceu. Balaão é contratado por Balaque, rei dos moabitas, para amaldiçoar a nação de Israel. E não importa quanto dinheiro lhe tenha sido oferecido, ele não conseguiu amaldiçoá-los. Cada tentativa de amaldiçoá-los, Deus transformava a maldição em bênção. Há um momento onde basicamente Balaão chega a uma conclusão e diz a Balaque, não necessariamente nessas palavras, olha, é impossível vencer esse povo, porque Deus é aliado deles. E se Deus está defendendo esse povo, não há nada que possa ser feito contra ele, porque ele é a maior força do universo. A menos que você consiga fazer com que Deus, de aliado, se transforme em inimigo. Porque se hoje ninguém pode feri-los, porque o aliado é a força mais poderosa, se nós transformarmos um aliado em inimigo, ninguém poderá defendê-los ou parar o inimigo, caso Deus se torne esse inimigo. Então o conselho de Balaão é, façam o povo pecar contra Deus. Envie as mulheres do seu povo para seduzi-los. Em troca dos préstimos sexuais que elas vão oferecer, o preço da prostituição será que os israelitas se curvem diante dos deuses dela. Ou seja, ele estava orientando a combinar prostituição natural, literal, com aquela espiritual. Ele diz, isso acenderá a ira de Deus, que de fato ficará contra o seu povo. Esse conselho foi atendido por Balaque, foi colocado em prática e a execução dele se mostrou extremamente eficaz, porque Deus deixa de ser aliado e agora se torna inimigo de um povo que, em vez de honrá-lo por meio da obediência, passou a desonrá-lo por meio da desobediência. Nós lemos no livro de Juízes que a mesma estratégia, ela continuou sendo usada, vamos dizer, pelo diabo e não apenas pelos inimigos contra Israel. Em Juízes capítulo 2, dos versículos 10 a 15, a Bíblia diz que toda vez que eles se rebelavam contra Deus, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. E nós percebemos que, de fato, Deus, que gostaria de ser aliado, que sempre está tentando demonstrar sua bondade, misericórdia, cuidar do seu povo, ser o seu Salvador, ele pode se transformar em inimigo. Embora Deus não queira nos tratar assim, sempre que necessário ele o fará. Olha o que diz o Salmo 32. Eu quero ler a partir do versículo 3 até o versículo 7. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. No entanto, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E a declaração final é, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me seca de alegres cantos de livramentos. Ou seja, mesmo quando Deus temporariamente se posiciona resistindo como inimigo, o propósito é atrair e recuperar o coração do homem. Através do profeta Ageu, Deus faz a seguinte declaração em Ageu 2,17. Eu feri vocês com ferrugem, saraiva, queimaduras, e não houve entre vocês quem se voltasse para mim. Deus não estava meramente retalhando, agindo como quem diz, eu quero vingança. Ao trazer correção, o propósito de Deus era gerar arrependimento e dessa forma recuperar o coração do seu povo. Se nós voltarmos ao texto de Isaías 63, que é o que estamos usando desde o início, que fala da disposição de Deus de amar o seu povo, de cuidar dele, de abençoá-lo, mas de como eles o resistiram a ponto de Deus se tornar inimigo.
Nós não podemos parar no versículo 10 porque a mensagem não estaria completa. A partir do versículo 11 a Bíblia diz: então o povo se lembrou dos dias antigos. Lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Ou seja, na correção, eles se lembraram de todo o favor do Senhor. Houve arrependimento, houve um clamor e, consequentemente, houve restauração. O verso seguinte, onde paramos, o 15, diz: olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. E, obviamente, sempre que o povo se voltava a Deus, alcançava o seu favor. Deus deseja ser aliado, mas mesmo quando resistimos, ele se torna inimigo. Mas a intenção dele não é ser permanentemente quem nos resiste, é nos recuperar por meio do arrependimento, para que ele volte a ser aliado. Se Deus será inimigo ou aliado, a escolha é sua, depende de você.